Vamos então dar início ao segundo painel, António Vasconcelos Raposo. Há pouco não referi que o primeiro painel era o painel Jorge Brás, e agradeço ao Pedro por ter feito essa indicação e correção. Portanto, o segundo painel, António Vasconcelos Raposo, chama-se Especialização Precoce versus Desenvolvimento a Longo Prazo, com Pedro Fellner, Bernardo Pires, Cristina Gomes e Cristina Fernandes, que peço que se dirijam ao palco enquanto os introduzo. Pedro Fellner é treinador de ténis com mais de 20 anos de experiência em circuitos juvenil, júnior e profissional, em competições internacionais, e diretor-geral da Pedro Fellner Tennis Academy, com foco no desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Cristina Gomes é treinadora de ginástica artística feminina e desde 2006 faz o acompanhamento de ginásticas da Seleção Nacional, tendo já passado por Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, da Europa e Taças do Mundo. Bernardo Pires é treinador de basquetebol do Imortal Basket Club e foi selecionador nacional de 3x3 com participações no Campeonato da Europa, do Mundo e Olimpíadas da Juventude. Por fim, a nossa moderadora, Cristina Fernandes, aqui duas Cristinas, coordenadora técnica desportiva do Clube Jovem Almeida Garrete, União Académica da Vintes e Associação Juvenil Gaia Incluite. Cristina, o palco é teu. Olá a todos. Antes de mais, agradecer à Confederação de Treinadores este convite, que eu aceitei logo, pelo tema em si. O tema é provocatório, é daqueles que toda a gente tem uma opinião, e saber que íamos ter duas modalidades individuais e duas coletivas, porque eu sou do handball, foi algo que eu disse, ok, tenho que ir, temos que falar sobre isto, temos que desconstruir aqui algumas questões muito associadas ao handball e ao basquete, e outras que são completamente opostas para os desportos individuais. Portanto, sem mais demoras, porque temos pouco tempo para um tema tão complexo e tão bom de explorar, eu ia pedir aqui, começar pelo Pedro, que fizessem cada um de vocês uma breve contextualização daquilo que para vocês é a especialização precoce e como é que a veem dentro das vossas modalidades. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bem, eu acho que há muitas abordagens, obviamente, à questão da especialização precoce. Podia introduzir mais a parte que, se calhar, todos vocês estão mais habituados, a importância de um desenvolvimento multilateral, de praticar outras modalidades, etc. Eu ia mais para a questão social. Aquilo que eu me tenho apercebido ao longo de 20 anos, principalmente na minha academia, mas também durante o trabalho que fiz durante muitos anos na Federação, como selecionador nacional de camadas jovens, juvenis, é que cada vez mais os atletas nascem, os campeões nascem. E não nascem só naquilo que se calhar vocês estão a pensar, que é a questão genética, etc., mas nascem no sentido do sítio onde nascem e da família onde nascem. Há provas disso hoje em dia, diria empíricas, mas posso-vos dar alguns exemplos que justificam isso. Hoje em dia não é fácil para as famílias, nomeadamente em desportos individuais, eu acho que aqui nos desportos individuais é diferente dos desportos coletivos, não é fácil para as famílias conseguir dar resposta às necessidades que um desporto individual tem em termos de carga de treino, competitiva, deslocações, tudo isso. Muito mais difícil é quando temos que conciliar isto não só com uma modalidade, mas com várias modalidades. E aqui o sítio onde nascem diz muito. Okay? Se nós estamos numa cidade ou numa localidade de província, tudo é mais fácil, as famílias têm mais tempo, os pais têm mais tempo, perdem menos tempo em deslocações, as infraestruturas estão mais próximas umas das outras, tudo isto se torna mais fácil. E não é por acaso, se calhar, que hoje, nomes que vocês todos conhecem, como Sinner, como Nadal,
como Alcaraz, todos eles cresceram em pequenas cidades. Pequenas ou muito pequenas. O Sinner, por exemplo, nasceu numa aldeia praticamente com 2.000 habitantes. O Alcaraz, numa pequena cidade ao pé de Múrcia, ou localidade, nem é a cidade, com 20.000 habitantes. O Nadal, em Manacor, que é uma pequena cidade em Maiorca. E todos eles tinham isto em comum, que eu diria, por isso é que eu disse que os campeões também nascem campeões, também pelo sítio onde nascem. Porque eu acho que isto não é casualidade. E depois, pela família onde nascem, e aqui também voltamos a ter, digamos, padrões. Normalmente famílias estruturadas, que apoiam os filhos, que se disponibilizam para estar com eles e que perdem, entre aspas, muito do seu tempo em prol da atividade desportiva dos filhos. Nadal foi assim, com a vantagem que ainda por cima o treinador era da família, era tio. O Alcaraz, o pai é treinador, responsável por um clube de ténis, ele cresceu dentro do clube de ténis, prática informal. E o Sinner vivia numa pequena aldeia, onde os pais não eram especialmente dedicados ao desporto, mas que o apoiavam e que, pelo sítio também onde viviam, tudo se tornava muito fácil. E eu acho que a especialização precoce está, de alguma forma, e por isso comecei por aí, está muito relacionada com a sorte de onde nascemos, em que família nascemos, e depois a genética também conta. Já falei muito. Depois a seguir falo mais. Falaste bem. Cristina. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui. Gostava de, em primeiro lugar, contextualizar um bocadinho aquilo que foi a minha profissão enquanto treinadora. Eu comecei a treinar benjamins e infantis e depois iniciadas, juvenis e até séniores. Hoje em dia trabalho com júniores e séniores e tive o privilégio de acompanhar duas ginastas desde os 7 anos até à participação nos Jogos Olímpicos, de acompanhar esse percurso todo até aos Jogos Olímpicos. E, portanto, esse privilégio que tive fez com que eu tivesse que trabalhar muito a questão das ginastas se manterem na minha modalidade, que é a ginástica. Caracterizando também um bocadinho a ginástica é tida como uma modalidade que trabalha muitas horas, muito mais horas do que se calhar qualquer outra modalidade e, portanto, este tema é-nos tão familiar. Mas contextualizar um bocadinho a modalidade, que nós fazemos habilidades que não têm nada a ver com as habilidades que fazemos no dia-a-dia. Não é correr e saltar, e não quero dizer nada com isto, mas andamos em cima da trave, que tem 10 centímetros, fazer coisas nas paralelas, gigantes, cambiadas, girar no plano transversal, longitudinal, trabalhar com a força do corpo e, portanto, precisamos ter muita força, precisamos de desenvolver essas capacidades muito cedo, porque se não as desenvolvermos muito cedo, portanto, eu quando digo cedo é a partir de criança, até adolescente, pelo menos, portanto, essas habilidades têm que ser aprendidas, pelo menos a base dessas habilidades devem ser aprendidas muito cedo, a par do desenvolvimento das capacidades motoras mais importantes, flexibilidade, força, coordenação. A ginástica precisa de todas e, portanto, temos que trabalhar muita coisa. Portanto, trabalhamos sempre muitas horas, não porque queremos muito e porque queremos muito estar lá dentro do ginásio, mas porque precisamos delas para poder subsistir na própria modalidade, a nível nacional e depois internacional. Portugal é um país que está em desenvolvimento a nível internacional, teve ótimos resultados nos últimos tempos e precisamos que isso continue e que persista no tempo. Aquilo que eu mais penso quando penso em especialização precoce, em vez de pensar nisso, penso naquilo que é o tema que vem a seguir no nosso painel, que é a especialização precoce versus desenvolvimento a longo prazo. E, portanto, para mim, sempre que apanho ginastas infantis, juvenis, hoje em dia apanho-os um bocadinho mais tarde, para mim a primeira premissa é que elas não desistam da modalidade. Se façam a modalidade na primeira divisão, na segunda divisão, ou se fazem ao alto rendimento. E, portanto, não trazer para o treino exigências exageradas do ponto de vista técnico,
e desportivo, e que essas exigências também não sejam, do ponto de vista social, psicológico, também demasiado exageradas, que levam os ginastas a ter um desenvolvimento menos fluido, digamos, e, portanto, o treinador precisa de ter essa consciência, precisa de ter esses conhecimentos nas várias áreas que estão inerentes ao ser treinador. Ser treinador não é só treinar a técnica e treinar a parte desportiva. Nós temos sempre pessoas à nossa frente e, portanto, nós, na ginástica, como temos sempre jovens ginastas, 8, 9, 10, 11, 12, tenham 16 ainda são jovens, tenham 17 ainda são jovens, portanto, e nós acompanhamos esse percurso desde muito cedo e, portanto, não podemos só centrar-nos na parte técnica, na parte desportiva, que nos é muito importante e, para mim, claro que eu, quando ela chega lá, penso, ai, que capacidades tão boas, ela vai chegar aqui e faço aqueles... estou ali a pensar na minha cabeça, não é? o que é que aquelas capacidades vão dar, ai, que coordenada, que bem, mas não me posso iludir muito com aquilo, porque se tenho 8, 9, 10, 11, 12, tenho a 15, eu tenho que ter a consciência de que a cada idade há coisas que nos temos que preocupar à parte do ser ginasta e eu própria do ser treinador, não é? Portanto, tenho que cuidar aspectos do ponto de vista familiar e aqui também já falado se calhar anteriormente, mas para nós é muito importante quando as famílias estão envolvidas e bem envolvidas naquilo que é o trabalho da criança na ginástica. Nós, no meu clube, tenho a sorte, ou não, mas eu acho que é uma sorte, termos os pais a ver o nosso treino, portanto, quando querem vão ver o nosso treino, e acho que isso acaba por ser importante para termos um peso e uma medida com a evolução do ginasta enquanto ginasta e enquanto pessoa. E esse trabalho a longo prazo é que para mim me dá mais prazer, ver que eu tenho a ginasta lá desde os 10 anos até aos 20, até aos 30, ainda tenho uma das minhas ginastas olímpicas ainda está comigo como treinadora e já tem 35 anos, portanto esteve lá desde os 7 e ainda está lá. Ainda está lá a ser treinadora e a ser ginasta. Claro que é um caso único, eu gostava era que isso acontecesse a muitas ginastas, aquelas que me aparecem no ginásio. E isso também não é assim sempre tão bonito, não é? Às vezes acontecem alguns percalços e é com esses percalços que também vamos aprendendo e vamos percebendo todas as componentes que temos que nos preocupar. Psicológica é uma coisa que está muito em voga, mas a parte psicológica, a parte intelectual, a parte familiar, se nós não olharmos um pouco para isso tudo, na ginástica é um bocadinho difícil. Difícil termos ginastas a longo prazo. Para mim a meta é sempre entrar na faculdade e continuar. É essa a minha meta sempre para elas e que lhes vou sempre ajudando a pensar nisso e eu própria tentando pensar como as vou ajudar a fazer o desporto que elas mais gostam ao longo da vida delas, porque nem sempre têm os mesmos interesses. E isso no desporto não é sempre igual. Eu, quando sou criança, gosto muito daquela modalidade, mas ali na altura da adolescência é muito difícil, porque tudo se muda, estamos sempre a mudar. E nós, treinadores, temos que ter a capacidade de perceber essas mudanças e os ajudar a ultrapassar essas mudanças com sucesso. Nem sempre conseguimos, e não conseguimos com todos, mas essa deve ser a premissa principal. Claro que a par disto tudo, a parte técnica e desportiva ao alto nível, que eu quando olho para uma ginasta, se tem boas capacidades, eu quero que ela chegue ao alto nível e vou trabalhar para isso, não vou trabalhar para menos do que isso. Mas a ginasta vai alcançar aquilo que conseguir e isso tem que estar, eu também tenho que estar ciente disso, ou seja, eu não posso querer que aquela que tem muitas capacidades, então apostar nela e vou fazer tudo por ela e aquela é que vai ser, não, tenho que ter um equilíbrio. Tem que ser é o que tem que ser e nós temos que estar preparados para termos fugir das expectativas quer da atleta, exatamente, quer as nossas. Obrigada. Obrigada, eu. Vai lá, Bernardo. Antes de mais, bom dia. Eu acho que depois de tudo aquilo que o Pedro disse e a Cristina também falaram, acho que é importante, se calhar, adicionar uma reflexão. A especialização precoce, inevitavelmente, e sendo o treinador o centro deste tema, acontece também, muitas das vezes, por aquilo que é a nossa responsabilidade e está ligada àquilo que é a questão competitiva, ok? Porque não conheço, ou pelo menos ainda na nossa modalidade não tive a oportunidade de treinar,
atletas que se calhar aos 11, 12 anos estejam plenamente conscientes daquilo que vão ser aos 20, 21 ou 22. Portanto, eles vão muito naquilo que é a nossa condução, a nossa reflexão e os nossos ensinamentos. Concordando com o Pedro, daquilo que diz respeito ao cenário, eu acho que é importante concluir uma coisa. É fundamental entender que, em termos desportivos, os atletas vão precisar de alguém que os guie, e a especialização precoce é algo que cada vez é mais falado por uma razão muito simples. Uma diferença entre um atleta de 6 anos, ou de 7 anos, ou de 8 anos, que esteja já especificamente afeto a uma posição, não vai estar preparado para o alto nível do basquetebol. Isto porquê? Porque nós precisamos de atletas versáteis, todos capazes de lançar, todos capazes de passar, todos capazes de correr, e, inevitavelmente, aquilo que é a condução e a objeção do caminho que ele tem que traçar está indicado por nós. Okay? Portanto, eu acho que, inevitavelmente, a especialização precoce é um tema que nós temos muito mais que refletir que os nossos atletas, que são conduzidos por nós. Obrigada pelas vossas respostas. Eu estou cá para fazer de advogada de diabo. É óbvio que nem sempre vou concordar com aquilo que estou a dizer, mas os 3 treinadores falaram de algo que é comum, a família. Não é? A família neste envolvimento dos jovens, nesta modalidade, principalmente ali nos desportos individuais, a família é importante. Pedro, lá fora falávamos e disseste assim, queres conhecer um talento, tens de conhecer os pais. Diz-me. Isso tem a ver com o que eu também disse há pouco, não é? Aquilo que nós sentimos na prática é que um grande talento pode ficar só por ser um grande talento e não ser um grande campeão, porque pura e simplesmente não teve um enquadramento que lhe permitisse fazer um percurso de, no mínimo, 10 anos. E nós, muitas vezes, em equipa e com alguns colegas que estão aqui, brincamos com isso, dizemos, ele tem muito talento, mas já conhece os pais. Porque, basicamente, a nossa experiência mostrou-nos que o talento vale muito pouco quando nós não temos pais disponíveis para perder fins de semana a ir para torneios, e aqui isto é totalmente diferente, penso eu, dos desportos coletivos, porque os desportos coletivos têm toda uma logística e uma organização a nível de clube, que numa modalidade individual, todos têm, que é muito autónoma, digamos, cada um tem o seu percurso individual, mesmo que esteja dentro de uma estrutura. Não é possível, nomeadamente a idades mais precoces, não é possível ter um menino com 12 anos que anda com um treinador particular para todo lado. Por isso, se não houver o apoio familiar e pais disponíveis para andar todos os fins de semana, e mais o ténis é uma modalidade onde a competição é constante e faz parte do processo de desenvolvimento. Se não tivermos os pais, torna-se quase impossível, para além da logística do dia-a-dia e para além da parte financeira, que, ao contrário, se calhar, da ideia geral, o ténis de lazer, o ténis social, hoje em dia está completamente democratizado, mas o ténis de competição não é um desporto democratizado. Não é. Ou seja, o ténis de competição é um desporto caro e obriga a um grande investimento também financeiro por parte das famílias. Por isso eu diria que, se queres conhecer um talento, conhece primeiro os pais, porque não dá, não é possível, por exemplo, os pais que metem, e eu respeito isso, mas que metem a família à frente da sua organização familiar, à frente da prática desportiva do filho, só aí a coisa já está difícil, porque este fim de semana é uma festa de anos, o outro é não sei o quê, o outro vão para a praia, o outro vão não sei o quê, depois vão um mês de férias. Isto não é compatível com um percurso de alto rendimento e muitos ficam pelo caminho logo por aí. Pronto. Por isso eu te disse isso há bocado. E é inevitável. Se calhar difícil de ouvir, mas é mesmo inevitável. Isto é ser pragmático, é o que é assim. Cristina, a ginástica é sempre o elefante da sala. É algo que, tendencionalmente, nós dizemos que elas treinam demais, ou que elas... é comum uma criança de 10 anos já treinar 10, 12, 14 horas por semana. Isso é comum. Como é que vês isso? Como é que desconstróis esta ideia de que
elas treinam demais? Primeiro, e pegando aqui um bocadinho naquilo que já foi dito, aquilo que fazemos com os pais também numa fase muito inicial, quando as ginastas têm jeito, quando têm algum talento, é explicar-lhes o que é a ginástica e quantas horas vão treinar, e que, não ser muito específico, senão assustamos logo a família, mas ao longo do tempo ir explicando que se a criança por acaso tem jeito, e nós vamos estar sempre a pressionar para treinar mais horas, e quando falas nas horas de treino, eu penso sempre em duas coisas. Para já, as horas têm que estar adequadas às capacidades da criança e do adolescente ou de quem temos à frente. Se a criança nós sabemos que tem capacidade para chegar mais longe, então vamos propondo mais horas e mais tempo e classes diferentes com mais tempo. Mas temos que ter a capacidade de perceber as várias coisas que estão à volta para perceber se essa proposta é conveniente e segura, porque senão estamos a estragar um atleta que até pode ser de primeira divisão ou de segunda, e pusemos logo ali tudo à frente, e depois perdemos um ginasta, não é? E isso não é a nossa premissa. Ou pelo menos tentamos que não seja. Portanto, a primeira coisa sempre é tentar com os pais trabalhar um bocadinho isso e explicar-lhes porque é que é importante treinar mais horas. E eu já expliquei há bocadinho que para nós é impossível não treinarmos na nossa modalidade, ou fazemos isso quando estamos a falar para o alto rendimento. Claro. E a ginástica evoluiu muito ao longo do tempo, porque o espectro de competições de hoje em dia não é o mesmo de há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás só os ginastas treinavam 20 horas é que podiam fazer ginástica. Hoje em dia os ginásios estão muito melhor apetrechados, com materiais muito mais aptos a serem mais meigos com o nosso corpo, portanto podemos treinar menos e aprender as coisas na mesma. E hoje em dia a competição é mais vasta. Há a segunda divisão, há a divisão base, há a competição, seleções nacionais, por aí adiante, mas há todo um conjunto de coisas que as crianças podem ir e adolescentes podem ir buscando. Esse trabalho é sempre feito em conjunto com os pais e com a criança, e para mim o mais importante é que a criança goste de fazer ginástica e que para ela seja um prazer estar essas 10 horas que lá está, é um prazer, e chega ao fim e fica a brincar mais meia hora que os pais nunca mais as conseguem tirar de lá. Portanto, se são essas crianças, sim. Se está descontente, se calhar tem que procurar outra ginástica com menos horas ou outra modalidade, se os pais entenderem que é essa a opção. Mas dentro daquilo que falas, coloca este cenário. Às vezes as crianças estão só cansadas porque a escola não está aliada ao desporto, não é? Em Portugal há uma cultura desportiva pobre, no meu entendimento, que não permite que escola e desporto andem de mãos dadas. Coloca o cenário em que uma criança está cansada, chega cansada, não quer treinar e o pai está a obrigar. Como é que vês isso? Qual é a tua perspectiva enquanto treinadora? Como disse há bocado, é sempre importante conhecer as famílias e conhecer bem as famílias, porque é que, por exemplo, há crianças que estão muitas horas na escola, a escola acaba às 4, mas sendo estão lá até às... os principais problemas, não é? Estão lá até às 6 e depois vão para o treino às 6h30, entretanto das 4 às 6 já fizeram mais não sei quantas atividades, porque os pais não as foram buscar. E já fizeram mais a natação e mais a dança, porque entretanto o pai não a podia ir buscar, e portanto, e disso os pais não se lembram, que essas horas não se lembram, ou lembram-se e não podem, têm trabalhos que não podem. Portanto, por isso digo que é importante conhecer as famílias para perceber o que podemos ajudar a falar com aquela família e dizer, se calhar era preferível não ir à natação, nunca é opção. E as pessoas da natação ficam sempre muito agradadas, mas aprender a nadar é um ponto assente para os nossos filhos e para as nossas crianças, como é óbvio. Mas se calhar outras coisas podem ser substituídas por o ir para o treino mais cedo e poder descansar mais um bocadinho e ajudar um pouco os pais a fazer esse trajeto, se podem. Mas lá está, mas temos sempre que conhecer aquilo que é a família, porque são crianças, não são adolescentes, não são pré-adultos, que já conseguem ter mais opiniões de algumas coisas. Portanto, esse trabalho tem sempre de ser feito com as famílias, como se fosse uma tríade de intervenção.
Portanto, é dessa forma que eu vejo. Treinar menos, para mim, não é opção, a não ser que eu ache... Nós queremos sempre treinar mais também. Sim, mas eu posso achar que já chegamos a essa conclusão, que aquela criança, apesar de estar na primeira divisão, não precisa de tantas horas de treino e já está a ficar mais cansada daquele treino sempre repetido e pode treinar esta meia hora, pode ficar a estudar e vir aquela meia hora mais cedo e essa gestão pode ser feita. Mas se tem jeito e se tem capacidades, as horas vão aumentar cada vez mais e vamos ter que ajudar as famílias nesse aspecto. Bernardo, vamos lá aqui à nossa cena coletiva. Então, no handball o problema está no guarda-redes. Eu tenho um problema. É porque se eu não ponho alguém na baliza, isto é um problema. E há quem diga que é especialização precoce. Eu diria que tem que ser, que alguém tem que ir para lá. Como é que tu vês, no teu caso, eu penso que, espero não estar a dizer asneiras, o poste, não é? Aquele grandão que vai lá para dentro. Não temos balizas. Não tens balizas. Se tivesses balizas, também tinha que ir para lá um guarda-redes. Tirando isso, está tudo bem. Mas uma criança tem 12 anos, tem 1,75 m, e ele entra pelo pavilhão de entra, a primeira coisa é este vai ter que ir para a baliza. No nosso caso é assim. Certo. Para vocês, como é que tu vês isso? Eu pego um bocadinho na minha primeira intervenção. Claramente dizer que o basquete está a andar para uma realidade em que precisamos de atletas super versáteis, ok? E é muito injusto, e repito também aquilo que disse no início, é muito injusto olhar para um atleta que tem 1,75 m ou 1,76 m aos 10, 12 anos e conseguir fazer futurologia, ok? Porque de repente ele aos 17 ou aos 18 já pode não ter a mesma vantagem física que tinha, ok? E do sucesso transferimos-nos rapidamente para o insucesso. E mais do que alocarmos aquilo que é o posicionamento específico desse atleta, é não permitir que ele tenha uma abrangência de experiências e podemos, se calhar, estar a perder o nosso melhor base, ok? Quando ele joga na posição interior, porque é mais alto aos 12, 13 anos. Portanto, a ideia do basquete passa muito por aí, passa por tentar dar oportunidade em tenra idade a todos os atletas e a especialização de forma mais tardia, como é natural, quando já estiver claro para todos, a maturação já estiver clara e, acima de tudo, tiverem passado por diferentes estímulos que os obriguem a ter um repertório motor e cognitivo muito maior e vai estar muito mais preparado e eficiente no alto nível. Mas vês no mini-basquete, apesar de eu sei que vocês têm uma regra que é eles jogam fora, isto acontece muito. Como é que tu, que lideras uma das melhores equipas nacionais, consegues desconstruir isto com um treinador do mini-basquete para que não o faça? O desafio é claramente transmitir a velha ideia do painel anterior de que todos os treinadores da estrutura são fundamentais, ok? E se eles chegarem aos séniores, prende-se muito com o trabalho de todos os treinadores no escalão, que nos leva inevitavelmente a outro tema, que eu também levantei logo de início de forma muito rápida, que é a especialização precoce, às vezes, ou na maioria das vezes, acontece fruto daquilo que é a nossa necessidade do resultado ao fim de semana. Okay? Os atletas vão jogar onde nós os colocamos, independentemente da modalidade. E, portanto, quando nós garantimos tranquilidade, quando valorizamos o processo e os treinadores que estão na nossa estrutura, eles sentem que fazem parte de algo maior que apenas e só o decorrer da competição naquele ano. E acho que a chave em todos os desportos acaba por ser tentar fomentar a importância de todos os treinadores, em idades específicas, em etapas específicas, para que todos eles sintam que quando um atleta chega aos séniores, é, sem dúvida nenhuma, um trabalho conjunto, um trabalho contínuo e um trabalho estruturado que nós conseguimos fazer uma transição de etapa para etapa. Concordo. Pedro, falávamos agora aqui, ele tocou aqui num ponto que eu gostava de explorar agora da perspectiva do ténis. No ténis há quem diga que a criança está isolada, está sozinha. Eu diria que ela tem o treinador que é a equipa dela. O que é que tu achas? Achas que efetivamente a falta de um balneário, a falta de alguém, e tu tens um historial de seleções nestas idades, como é que vês isso? Achas que realmente estão isolados ou a perspectiva é outra? Ou nós é que temos que ver isto de outra forma? Bem, importa contextualizar aí as idades e, digamos, em que fase estamos
do desenvolvimento. Uma coisa é o ténis profissional, outra coisa é o ténis de formação, juvenil, outra coisa é o ténis júnior. Eu dividiria isto, até em termos de desenvolvimento, motor, técnico, tático, em 3 partes. O ténis juvenil, até aos 12, 14 anos. O ténis júnior, já muita coisa foi filtrada aí. E depois o ténis profissional. No ténis juvenil, que é um pouco mais relacionado com o tema... Até aos 14 anos, não é? Exatamente, 12, 14 anos. Eu nunca senti muito isso. É um desporto individual, obviamente, cada um joga por si, embora pode ter uma variante de equipa. Sim. No ténis também se joga pares. Há 2 variantes em que introduzimos a parte, digamos, mais de equipa, que é quando se joga pares e quando se joga por equipas. Por equipas interclubes, campeonatos, digamos, a nível nacional, regional, nacional, e por equipas em termos de seleções nacionais. O que acontece no ténis, na prática, principalmente no ténis juvenil, isto depois vai desaparecendo um pouco, mas no ténis juvenil júnior, é que eles criam o seu círculo de amigos dentro da própria modalidade, dentro do seu contexto de treino, de clube, a não ser que ele treine sozinho num campo no meio do nada, mas normalmente há um contexto de clube, ou de academia, ou o que quisermos chamar, e dentro de um contexto da própria modalidade, ou seja, eles depois... O ténis é tipo o circo, andamos de semana em semana a jogar em sítios diferentes, mas acabamos por estar no mesmo hotel, nos mesmos restaurantes, a jantar nos mesmos sítios. Muitos destes, e o ténis nisso eu acho que é uma lição para o desporto, na verdade, e vocês que com certeza já viram ténis, percebem isso. Vocês veem batalhas, como ainda esta semana aconteceu, várias, de 5 e 6 horas, em que eles dão tudo para ganhar, e no final abraçam-se. Mas há um histórico, muitas vezes, naquele abraço. É que eles conhecem-se há muitos anos. Muitos anos. São amigos. Jantam juntos. Claro que isto depois, quando começa a chegar a uma fase em que... E eu senti muito isso como treinador, enquanto andei nas seleções nacionais, depois andei muito no circuito mundial de júniores, entre treinadores havia muito mais proximidade, muito mais. E depois, no circuito profissional, continuávamos amigos, mas a proximidade já não podia ser a mesma, até porque os próprios jogadores já não gostam, sentem alguma insegurança, e nós evitamos. E isso nos jogadores é um bocadinho também assim, ou seja, é uma coisa que vai crescendo de forma natural, porque as circunstâncias o obrigam, mas não deixam de ser realmente de crescer num ambiente. Ou seja, essa ideia de que é um desporto individual e que eles crescem sozinhos, isolados do mundo, e não sei o quê, eu sinceramente nunca senti isso. Agora, não há um desporto de balneário em que acaba o jogo e vão todos se ganharem festejar para o balneário. Isso não existe. Quer dizer, existe com a sua equipa, não é? Reduzida, com o seu treinador, o seu preparador físico. No coletivo, tu tens, se perderes, perdemos todos. Se ganharmos, eu até fiz um bom jogo. Estou aqui bem. No eu acho que tu querias individual, também chegar aí. O ténis é exigente a esse nível. É muito exigente. Não quer dizer, eu vejo isso como uma vantagem, não como um problema. O ténis, ao ser um desporto individual, sem a participação do treinador em competição, que supostamente não pode participar, em que ele está entregue a si próprio, com 12 anos, com 13 anos, com 14 anos, tem que tomar decisões sozinho. Não pode... Obviamente isto é exigente, é muito exigente. Mas nós preparamos para isso, esse é o nosso trabalho, e eu acho que a prazo isso é uma grande vantagem, e a minha experiência, felizmente, mostrou-me que as dezenas e dezenas de jogadores que nós formámos, uns com mais sucesso desportivo, outros com menos, sinto muito orgulho de ver que a grande maioria deles estão preparados para a vida, têm sucesso académico, profissional, e eu acho que o ténis, não digo nós, mas o ténis em geral, contribuiu muito para isso, porque realmente é muito exigente a esse nível. Agora, eu aprendi há muitos anos na faculdade que o desporto, havia um professor meu que dizia que o desporto era uma faca de 2 gumes. Né? Se for bem conduzido é uma mais-valia, se não for bem conduzido é um problema. Pronto, por isso, eu acho que aqui não está em classificar a modalidade, mas sim a forma como se monta o percurso. Lanço agora a questão aos dois sobre a pressão. A pressão é má? A pressão é um privilégio?
Essa para mim? Ou... Para os dois, porque eu acho que há uma pressão associada aos escalões mais jovens nas vossas modalidades do que a nossa. Mas a pressão não queria só que falassem da pressão para o atleta em si, mas até para o próprio treinador. Como é que vocês veem isso? Um treinador que prepara um jovem atleta. Como é que vocês veem essa pressão e o que é que... Falou? Cristina, queres começar? Falas tu. Pá. Pode Mas ser. eu tenho... Esse tema é muito polémico e é engraçado. Da minha parte, e na ginástica, é algo que tem que ser treinado sempre, porque é muito fácil treinar as coisas que fazemos muito bem e que temos jeito e que eu gosto de fazer. É sempre mais difícil eu treinar aquilo que eu não gosto e que falho muito e que só tenho mais insucesso. E, portanto, quanto mais vezes eu me exponho a treinar isso, não me sinto muito bem. Mas isso faz parte. Um atleta tem que treinar as coisas que gosta e as coisas que não gosta, as coisas que faz muito bem e tem sempre êxito, e aquelas que está sempre a correr mal e nunca consigo fazer e não tenho jeito para isto. Para mim é mais importante treinar o defeito do que treinar a virtude. Portanto, quando eu consegui ensiná-las a treinar os defeitos e a falhar, é quando eu acho que já fiz qualquer coisa. Porque em competição isso vai acontecer muitas vezes. Nós temos 4 aparelhos, e os 4 são completamente diferentes. Temos o solo, as paralelas, a trave, os saltos, e temos a trave que tem 10 centímetros e é algo que é muito difícil ficar em cima da trave. E, portanto, essa resiliência de trabalho daquilo que é a pressão de estar em cima da trave e ficar em cima dela para fazer aquela competição é muito importante. E, por acaso, tenho um exemplo de uma ginasta numa grande competição, nos Jogos Olímpicos, que o último aparelho foi a trave. E que aconteceu um problema logístico nos computadores e nunca mais começava. Ela estava lá em cima do palco, porque tem um pódio e fazem em cima do pódio, e eu só pensava, ai meu Deus, e agora? Vai cair em tudo. Ou vai cair em qualquer coisa. Em tudo não era possível, porque tínhamos treinado tanto que não era possível. Mas vai estar ali super nervosa, e eu subia lá os degrauzinhos e dizia, está tudo bem, estás bem? Ela, sim, estou bem. Tranquilo, queres magnésio? Não preciso de nada. E eu, pronto, e tentei, que é um bocadinho aquilo que também perguntavas, não deste género, mas tentei não transparecer o quão nervosa eu estava com aquele momento, que pensei que, pronto, tinha corrido tão bem até ali, agora já ser trave o último aparelho já é mau. Estar ali 10 minutos à espera ainda era pior. E pensei, não, vou manter calma, nós treinamos isto, treino sempre, às vezes estou para lá a dizer disparates, a fazer o esquema de trava, a dizer disparates, és isto, és aquilo, na brincadeira, para treinar um bocadinho a desconcentração e obrigá-las, parece um bocado estranho, mas às vezes em momentos, em pormenores, fazer assim umas brincadeiras para elas serem obrigadas a trabalhar nessa pressão, que nunca conseguimos a pressão da competição, é impossível. Mas no fundo depois correu bem, ficou em tudo, fez um número espetacular, correu muito bem, e eu pensei para mim, pronto, treinamos aquilo que era preciso, que é o treinar essa pressão e o treinar às vezes as coisas que não gostamos ou que nos vamos sentir pressionados a fazer de alguma maneira, e aquilo acresceu uma pressão bastante grande. Acho que não toquei em todos os pontos, mas também para não ser muito chata. Agora o Pedro. Essa questão é uma questão que está sempre muito em cima da mesa. O ténis é um desporto mentalmente muitíssimo exigente, a vários níveis, e a principal lição, eu acho que a retirar aqui disto e que eu retirei, é que nunca devemos ter muitas certezas sobre, ou muitos preconceitos relativamente a determinadas coisas, nomeadamente esta questão da pressão. Nós vivemos culturalmente, somos latinos, e até culturalmente, a nossa ideia é sempre proteger a criança e de retirar-lhe pressão, e temos que pôr pouca pressão, evitar a pressão, os pais não podem pôr pressão, o treinador não pode pôr pressão, o programa competitivo não pode pôr pressão. Bem, o problema é que eles vão mesmo ter pressão. Esqueçam. Vocês podem andar ali a fazer, a protegê-los, mas depois vai sempre haver pressão. Sempre. Nem no limite, quando eles chegam ao ténis profissional e estão a jogar um jogo para 100 mil euros. Pronto. E que tem um ponto
O próximo ponto pode valer 100 mil euros. Isto é uma realidade. Se vocês viram, e se calhar alguns de vocês já viram, a série da Netflix do Nadal. Pois bem, o Nadal, que eu tive a sorte de privar durante períodos largos de tempo, e que acho que é mentalmente talvez o atleta mais eficiente, mais forte, mais pragmático que eu alguma vez conheci, foi treinado exatamente, isso virou a série da Netflix, mostra bem isso, foi treinado exatamente num conceito ao contrário. Nós temos que pôr pressão para o ir ensinando a lidar com ela. E foi isso que o tio, o Tony Nadal, lhe fez a carreira toda. Ou seja, punha-lhe pressão, punha-o constantemente em situações de stress. Eu próprio presenciei isso várias vezes. Eu lembro-me uma vez que no final de um treino em Manacor, eu não entendi a abordagem do tio quando começou. Atenção que o Nadal aqui já era número 1 do mundo, não era criança. E na altura o tio, no final do treino, do nada, começa a provocá-lo, a provocar o Rafael Nadal com uma conversa que tinha a ver com o Djokovic. Estás a ver, ele faz isto, tu não fazes isto e aquilo. Tipo, eu não estava a alcançar a coisa, hoje em dia percebo isso de outra forma, mas eu na altura não estava a alcançar. Eu disse, mas o que é que ele quer com esta conversa? O Rafael Nadal já estava a ferver e a deitar fumo por todos os lados, e ele a compará-lo com o outro, que era o principal, no auge isso foi em 2015, por aí, ou seja, no auge da rivalidade entre ele e o outro. Ou seja, isto era... E depois, hoje, passado muitos anos, consigo enquadrar aquele tipo de discurso e aquilo, naquilo que era toda uma mentalidade que ele tentava estimular, que era criar dificuldades, espicaçar, provocar, pôr pressão. E ele fez isto ao longo de toda a carreira e, mais uma vez vos digo, quem não viu que veja, acho que é interessante perceber isto, as mensagens que estão por trás, às vezes, destas séries, embora aquilo está muito encenado e não fala de coisas fundamentais. Eu há bocado falei-vos da família. O Nadal vem de uma família muito estruturada. Quem acompanhou a carreira do Nadal sabe que houve ali 2 anos da carreira dele que foram péssimos, e ele fala nisso na série da Netflix, só que a série da Netflix não diz a verdade. Ou seja, esses 2 anos da carreira dele foram péssimos por nada daquilo que se fala na série da Netflix, mas pela destruturação da família dele, derivada do divórcio dos pais, que o afetou muitíssimo e que o mandou para o charco durante 1 ou 2 anos. Esta é a verdade, que não vem na série da Netflix e que está relacionada com aquilo que eu também vos falei há bocado do coisa. Mas quanto à questão da pressão, eu não estou aqui para dar receitas a ninguém, mas não tomem as coisas como assim tão diretas e às vezes temos que refletir mais sobre a forma como abordamos estas questões. Se me permitem a opinião, sou apenas moderadora, mas a pressão pode vir a ser um privilégio. Eu acho é que nós, treinadores, temos que saber aplicá-la no momento certo, perceber como é que eles reagem à pressão e perceber de que forma é que nós damos a volta ao contexto. Eu acho que é por aí, não é? Cada miúdo é um miúdo e, obviamente, há estratégias que podemos fazer com uns relativamente a esta questão da pressão, pôr mais pressão, despicaçar. Se calhar com outros isso pode correr mal, pode o pôr diretamente fora da prática do desporto. Por isso há que ter aqui, por isso é que eu estava a dizer, não há receitas para isto, mas também não há verdades absolutas, é só essa a mensagem que eu vos quero passar. Bernardo, voltamos a ti e não queria largar este tema da pressão, porque nós também o temos e muito, mas queria-te fazer uma questão. Como é que é lá no clube? Trabalhas com equipas multidisciplinares, a parte psicológica dos atletas é importante, porque é inevitável que se trabalhe sempre com maior exigência, mas tu achas que o treinador que já tem essas valências, não é? Obviamente, nós damos por nós a ser às vezes pais e psicólogos e tudo mais, o resto. sim, e mais umas quantas Tudo o coisas. resto. Como é que vês essa questão? Tens equipas multidisciplinares, como é que trabalhas com elas? Eu, antes de responder, Cristina, queria também, não havendo verdades absolutas, mas espicaçando também o Pedro, falar de que a pressão
inevitavelmente, eu acredito nessa pressão, mas é uma pressão de desenvolvimento, okay? De tarefa, de propósito. Eu acho que aquilo que nos coloca em verdadeira pressão é, se calhar, aos 10, 11, 12 anos, mais uma vez, nós estarmos com a pressão do resultado. E depois aí já encaixamos os pais, já encaixamos os treinadores a terem que fazer resultados durante um ano. Portanto, acaba por estar tudo ligado. A pressão vai estar sempre. E perante o desporto, nós vamos estar perante a pressão. O que eu acho é que a pressão tem várias formas de ser aproveitada de forma positiva ao longo do processo. E se calhar, se for sobre a tarefa, é uma pressão natural que, como diz o Pedro, depois no fim vamos ter que jogar no último segundo para ganhar um jogo. Mas isso é como tudo. Nós sentimos-nos preparados e preparamos para a nossa tarefa, vamos com o treino planeado, se calhar sentimos menos pressão naquilo que é a condução do treino. Quando vamos e chegamos em cima da hora e não temos o treino planeado, se calhar estamos mais condicionados e estamos mais pressionados quando alguém nos coloca alguma dúvida ou nos faz alguma questão. Portanto, eu acho que isso acaba por ser olhar para nós e perceber que os jovens que estão ali, que são atletas, daqui a uns anos vão ser treinadores, como se falou no painel anterior, e a pressão vai sempre existir. Agora, como nós canalizamos a pressão ao longo do processo de formação, é o que vai garantir depois eles chegarem ao fim e marcarem o último ponto para ganharem o dinheirinho que tiverem a ganhar, inevitavelmente. Portanto, eu acho que a pressão é muito isso. Em relação àquilo que é feito no nosso processo ou no nosso clube, na nossa modalidade, sem dúvida nenhuma que são equipas cada vez mais pluridisciplinares. Alguns dos meus adjuntos estão cá hoje e todos eles têm valências e responsabilidades dentro da estrutura. Para quê? Para atenuar a pressão e, acima de tudo, quando os atletas são esponjas, não caímos na tentação ou no erro de estarmos a dar única e exclusivamente informação canalizada só por uma pessoa, porque isso também vai fazer com que o transfer para a sua vida seja mais facilitado, que é eles vão trabalhar sobre diferentes treinadores, diferentes clubes, diferentes realidades, diferentes culturas e, inevitavelmente, tudo isso ligado à pressão, acho que se pode dizer que uma equipa pluridisciplinar também reduz a pressão na estrutura e nos atletas. Eu tenho um sem número de perguntas ainda para fazer, mas tenho a certeza que vocês também as têm. Portanto, antes de abrir aqui espaço para a malta questionar, eu vou dar alguns exemplos da minha vida pessoal, porque quando fui convidada para este painel, portanto, tenho uma sobrinha que começou no handball, foi parar ao basquete, disse-nos aos 6 anos que a cena dela era o basquete, foi muito triste. Devo dizer. Ou não? Ela tem 1,80 m, portanto foi mesmo muito triste. Eu decidi que as minhas filhas tinham que fazer ginástica desde muito cedo, porque não tínhamos nas escolas primárias, isto está entregue ao professor titular, portanto a ginástica para mim eu achava mesmo, embora fosse do handball, que tinha que aparecer muito cedo na vida delas e elas foram-me parar as duas à competição, que foi também... pronto. A mais velha, no 5º ano, disse-me, ela estava na ginástica desde os 5 anos, mãe, eu chego de ginástica, eu quero o handball. Espetacular. Já que vem a seguir, com 9 anos, disse-nos, eu vou andar no handball enquanto tu quiseres, mas a minha cena é a ginástica e tu tens que me deixar, porque, e vou dizer isto com todo o orgulho, ela diz que vai aos Jogos Olímpicos em 2036 na Austrália. Eu só lhe perguntei como é que tu sabes. E ela foi ao ChatGPT. Certo? Claro. O que é que eu senti nisto? E é a minha pergunta. E para o Pedro, eu tenho uma atleta que veio do ténis. Excelente. Para mim, excelente. Tem um chicote, tem um remate, que as outras não têm. Eu atribuo aquilo ao ténis, não é do handball. A minha Catarina, com 9 anos, treina quase 12 horas por semana. A Carolina, que é a mais velha, deixou de treinar 12 horas por semana para treinar 6 no handball. 7, com o jogo. A minha questão para vocês é, porque eu tenho mesmo esta dúvida, e não sei se alguém a tem também. Eu, que sou treinadora do desporto coletivo, usufruí imenso do que vocês fizeram. Imenso. A Carolina, a minha mais velha, a malta diz, que talento, os pais jogaram handball. Não, nada. Aquilo é tudo da ginástica. Porque ela construiu desde os 3, ela começou aos 3, ela tem força, ela conhece muito bem o corpo dela, ela muda a direção para a direita, ela muda a direção para a esquerda, ela consegue perceber o timing da aproximação dos outros. E isto não foi o handball que lhe trouxe, isto foi o trabalho, a disciplina, a forma como isto foi trabalhado, até ela, aos 10 anos, decidir, eu só quero handball. Por outro lado, a minha atleta, porque ela é mesmo minha atleta, que veio do ténis, veio com uma disciplina que as outras não têm,
começou muito mais tarde no handball, está neste momento na seleção nacional. E eu também lhe atribuo assim, este tipo de trabalho vem dali. Não fomos nós que a construímos assim. Pronto, a outra perdia para o basquete porque ela percebeu que com esta altura tinha que ser o basquete. Portanto, a pergunta para esse lado e agora deixo principalmente aqui à Cristina, uma das coisas que me dizem é que a minha filha corre como nos desportos coletivos. Ela faz a aproximação para o salto como se corre nos desportos coletivos. Ou seja, para mim é bom e para ti, se calhar não é tão bom ela estar noutra modalidade. Quais são os vossos pensamentos sobre isso? Para mim, normalmente as nossas ginastas não têm muito tempo para estar em muitos desportos, mas por causa da logística familiar, porque às vezes não é compatível tantas horas de treino e ir tantos dias, e depois ainda fazer outros desportos. Normalmente os pais têm a natação, já têm esse desporto obrigatório e, portanto, fazem esse. Mas tenho algumas experiências com algumas ginastas, e algumas chegaram à seleção nacional, que ao longo do tempo me foram pedindo para sair mais cedo do treino, para fazer um treino de dança e um treino de ginástica para todos na escola, por exemplo, ou chegar mais tarde para fazer uma atividade na escola que gostava muito e que era diferente. Ao longo do tempo, também um bocadinho na minha geração, quem era do alto rendimento não fazia educação física, ou a tendência era não fazer educação física, e eu sempre contrariei essa premissa, porque acho que sempre é mais uma hora que estão a fazer alguma coisa no desporto. Praticar algo é diferente da ginástica, tudo bem, é com bola. Não tens medo que elas se magoem? Não tenho medo, acho que é outra coisa para fazer, diferente, abre outros horizontes para nos dar alguma coisa a crescer algo. Nessas ginastas que me pediram ao longo do tempo, sempre achei que foi algo que foi uma mais-valia para elas. Para mim, achava que não era nenhuma, e estava sempre um bocadinho reticente a dizer que chatice, agora vai dizer que quer ir, agora o que é que eu vou fazer? Vou dizer que sim ou vou dizer que não? E optei sempre por dizer que sim, e foi sempre uma mais-valia, quanto mais não seja para elas sentirem que estavam a fazer algo que gostam, e que não estão sempre ali a fazer a ginástica e aquelas horas e são tantas e não posso fazer mais nada. Não, com algum peso e medida, porque precisamos das horas, claro. Foi uma coisa positiva, mas não é muito normal. Nós há bocado disse que se queres conhecer um talento, conheces os pais, mas temos outro também, que é se queres conhecer um talento, vai ver se ele jogou futebol. Mas isto é mesmo verdade, é impressionante que não há nenhum miúdo talentoso para jogar futebol, que tenha jogado futebol, que goste de jogar futebol, que não chegue ao ténis e tenha um talento incrível. Isto até já me deu aqui algumas reflexões, até buscas no ChatGPT, para perceber, porque é impressionante. E mais uma vez vos dou exemplos de jogadores de elite. Federer jogou futebol até aos 12 anos federado. Alcaraz jogou futebol mais recreativo, etc. O Sinner jogou futebol federado até também aos 11, 12 anos. O Nadal é um fanático de futebol, jogava futebol desde pequenino em todo lado. Ou seja, e nós sentimos isso. E o transfer do futebol para o ténis, que parece que não tem nada uma coisa a ver com a outra, é brutal. Principalmente ao nível da noção de tempo e de espaço, que é muito importante no ténis, ao nível do que nós chamamos o footwork, o jogo de pés, mudanças de direção, equilíbrio dinâmico, são tudo coisas que são muito importantes e que todas elas realmente acabam por dar um conjunto de skills que facilita muito a aprendizagem no ténis. Na minha experiência pessoal, eu trabalhei durante muitos anos, com um jogador suíço que foi campeão europeu de júniores. Sempre o estimulei, mas esse não jogou futebol, mas jogou hóquei no gelo. Certo. Eu sempre o estimulei, ele já era campeão nacional de suíço de sub-12 e eu ainda tentava que ele não desistisse do hóquei no gelo, depois chega a um ponto que já não é possível conciliar. Por isso, o ponto crítico de conciliar no ténis são os 12 anos.
principalmente com jogadores de nível já top, porque a partir dos 12 anos eles entram entram nas seleções nacionais, nos programas das federações, entram digamos, nos programas competitivos internacionais, porque no ténis começa-se a jogar a nível internacional muito cedo, e aí começa a ser muito difícil, porque as competições já não são de fim de semana, já são semanas, e depois aí, pronto, é quase impossível conciliar com o que quer que seja, mas até aos 12 anos, eu tentei que ele fizesse isso, até aos 12 anos, e ele fez, e outro português que acompanhei também durante muitos anos, e foi número 6 do Mundo Júnior também, aos 11 anos ele praticava competição em 3 modalidades individuais, natação, ginástica e ténis, sendo que já sabia claramente que queria seguir o ténis, mas que também o estimulámos a que ele não desistisse das outras modalidades. Isto para dizer que eu acredito que o potencial que nós conseguimos ir buscar em termos físicos, os jogadores de ténis basicamente são grandes atletas com uma raquete na mão. Isso. E se vocês virem quase todos os grandes Djokovic, Nadal, todos estes grandes campeões, eles eram bons a fazer qualquer coisa. O Nadal é handicap 0 no golfe, quem percebe de golfe, handicap 0 no golfe, eu tenho amigos que jogam golfe todos os dias, a vida toda, e são handicap 10. Ele jogava golfe de vez em quando, era handicap 0, ou seja, é um predestinado para qualquer desporto. Ele teria sido um campeão, como foi no ténis, como se fosse jogador de futebol, que era o que ele inicialmente queria. Seguramente tinha sido jogador do Real Madrid ou do Barcelona ou algo do género, como foi o tio, aliás. Ou seja, por trás de um grande tenista, normalmente, ou sempre, diria, está um grande atleta. E para ter grandes atletas, nós temos que os estimular fisicamente ao limite, até às idades que conseguimos. No ténis, eu diria que é mais ou menos os 12 anos. Marta. Eu acho que, inevitavelmente, quando se dá a oportunidade aos jovens atletas de estar perante diferentes modalidades, eu acho que o que nós acabamos por estimular são as competências mais profundas, no que diz respeito à coordenação, à percepção espacial, à tomada de decisão, e isso tem tudo transfere, independentemente da modalidade. Eu acho que depois, naturalmente, quando chega um jogador que jogou futebol e está mais coordenado e mais disposto e vai ao ténis, vai aprender a questão específica, ou a componente específica. Agora, quando damos liberdade de ensinamento e uma oportunidade gigante para que os jovens atletas consigam experimentar diferentes desportos, eu acho que eles acabam por ter diferentes jogos, diferentes desafios, diferentes estímulos, que fazem com que eles tenham uma capacidade profunda muito maior para, quando forem ligeiramente mais velhos, poderem aprimorar e então não precocemente especializar. Portanto, eu, sem dúvida nenhuma, que acho que a utilização ou fomentar da prática de vários desportos em tenra idade acaba por ser extremamente enriquecedor para depois nós podermos concluir os processos e especializar no momento certo. Portanto, eu acho, da mesma forma que no ténis, o Pedro deu todos esses exemplos, 2 dos melhores jogadores a nível planetário, o Michael Jordan e o LeBron James, também jogaram beisebol, também jogaram futebol americano, e tudo o que é a sua percepção de espaço, tomada de decisão e pronto, coordenação, literacia motora, é inequívoca, e se calhar também por isso e pela presença desses desportos naquilo que é o seu currículo quando eram mais novos, permite que eles depois tenham mais sucesso quando chegam à especialização. Carolina, podemos abrir agora, aqui ao público. Ora, temos já ali... Desculpem, vou ter que passar ali a palavra ao Sr. Presidente, senão... Sr. Presidente, não há microfone. Também quem está habituado a estar dentro do pavilhão fala daí para aqui, professor. Ali. Deste lado há algumas... Este microfone está deste lado. Dá. Se eu for buscar esse microfone... Então, professor, já volta àquele lá. Mariana. Peço desculpa. Vais ter que resolver isto. Bom dia a todos. O meu nome é Carlos Ramos, sou da Associação Nacional de Treinadores de Judo.
primeiro agradecer à Confederação de Treinadores ter posto este tema, que acho que é um tema muito rico e muito importante. Nós desenvolvemos isto há muito tempo, mas para entroncar um bocado no que disse ali há bocado o Pedro sobre os pais. A Federação de Judo, por acaso, está mais ou menos estruturada nas competições como deve ser. Nós só temos competição formal a partir dos 13 anos. Até lá são competições a brincar, portanto são grupos de 4, todos têm a medalha e, portanto, a medalha é igual para todos, portanto, todos são estimulados. A partir dos 13 anos, quem tem toca a guitarra, costuma dizer. No entanto, entroncamos sempre, que eu costumo dizer, é uma frase que me acompanha há muito tempo, que é: eu quero ter bons séniores. Eu não quero ter bons juvenis, nem bons cadetes, nem quero ter bons séniores. Felizmente já os tive também, mas o problema começa quando um pai, um campeonato nacional de juvenis, ainda foi há 3 semanas no judo, me diz: a minha filha tem hipótese de ganhar. Aí começa o problema, porque nós sentimos aquela, mas eu não quero saber se ela ganha ou não, ela faz os seus judos e diverte-se, e se ganhar, ganha. Mas depois vemos, portanto, nós temos que educar também os pais. Eu acho que nós treinamos atletas, e a conversa que eu tenho para os pais é esta: olha, eu acho que a sua filha pode ser uma boa atleta, mas daqui a alguns anos, eu acho que ela agora pode ganhar ou não ganhar, não é importante para mim, mas os pais ficam um bocado chocados. Não é importante para si? Não, não é. Eu quero que ela seja uma boa sénior. Daqui a 5 anos ou 6 anos ela seja uma boa sénior. Porque se a gente puxar muito por ela vai desistir do judo. Eu vou-vos dar um caso que aconteceu, que os pais ficaram chocados. Agora em Rio Maior, numa prova nacional, de 13 anos, há uma miúda de 36 quilos, há palitos mais magrinhos, não é? 36 quilos. E de repente o treinador mete num saco de lixo, assim, com os furos, mete num saco de lixo daqueles 50 litros pelo corpo. E a mamãe assim: mestre, aquilo é o carnaval, não vai perder peso. E o homem pôs a miúda a perder 2 quilos naquele dia. Portanto, ele devia ter perder 2 quilos para ir ao peso anterior. E, portanto, há treinadores também que nós, meia culpa, há treinadores que também fazem um mau trabalho neste campo. Mas eu acho que educar os pais também é muito importante, fazê-los sentir que não tenham pressa em formar campeões muito cedo, porque depois não vão ser campeões no futuro. Esta é a mensagem que eu tenho sempre, não sei se vocês concordam, mas eu creio que sim, mas os pais são uma carga muito importante na formação dos atletas. Eu, que uma vez fiz comentários na TSF, quando foi o Nuno Delgado, a medalha olímpica, então quem é que é o responsável da medalha? Eu disse: olha, para mim é igual, é como o Pedro diz, 70% é o valor intrínseco do atleta, ele já nasce assim campeão. Depois há ali os 20% são da família, que se a família não levar o miúdo ao judo, o delegado, quando tinha 13 anos, não tinha carro, não tinha carta. Eram os pais que o levavam ao tapete. E depois os 10% é o treinador que vai lapidar o diamante. E aí é que temos um bom treinador e um mau treinador. Portanto, acho que nós, em relação aos pais, também temos que educá-los no sentido de terem paciência para chegarmos a ter bons atletas. Esta é a minha, não é questão, mas é a minha reflexão que eu deixo. Está bom? Acho que está tudo de acordo. Também era preciso limar esse treinador do saco de lixo. Desculpe, posso passar ali ao professor e já volto aí. Não. Muito obrigado. Não vou levantar porque vocês estão fartos de me ver. Primeiro é uma pergunta para você, que eu gostava de saber a vossa. São 2 perguntas. Uma que eu gostava de saber da vossa opinião e a outra é mais diabólica do que a Cristina fez, e aí será mais o conselho que vocês possam dar aos treinadores de início de carreira. Não vou chamar de treinador jovem, porque há muitos treinadores que aos 30, 40, 50 iniciam a carreira e que vocês possam ajudar. A primeira pergunta é, até porque isso acontecia e ainda acontece na minha modalidade, eu sei que também noutras modalidades, e que tem a ver com a especialização precoce, que é o miúdo, por exemplo, pegando o exemplo, aos 12 anos, é tão bom no basquetebol que aquilo já não é um desafio para ele, joga nos 14. Quando está nos 14, joga nos 16, ou seja, nunca joga no escalão dele. O mesmo no ténis, o mesmo na ginástica. E a pergunta é, ele tem ou não tem o direito de, no escalão onde ele tem facilidade, de ser o maior do bairro? Ou ele só tem que ter desafios para evoluir? Esta é uma das perguntas. A outra pergunta, mais diabólica, começando pelo Pedro, por sermos colegas, ainda assim vivemos da mesma cidade, portanto ele tem que levar comigo, eu tenho que levar com ele, é... Sejas mau. Eu vou ser muito mau. Mas depois é igual para a Cristina e para o Bernardo. Eu pago o equipamento do ténis, eu pago a mensalidade, eu pago ao treinador, eu pago a viagem, e eu tenho que ir ao torneio de Almoçagem, eu quero ir a Roland Garros, eu é que pago tudo. Porquê é que o meu filho tem que ir ao torneio de Almoçagem?
Tu não pagas nada? Há pouco tempo na televisão viu-se da ginástica, numa das vertentes, os pais pagaram os maiores da seleção nacional. Passam a ter direitos, eles pagam tudo. No basquetebol, a mesma coisa. Não, no basquetebol ainda pior. Não, ainda nos arranja aqui um problema. Não. No basquetebol ainda pior, que é, eu é que pago a mensalidade, se o treinador não mete a jogar, eu vou para outra modalidade e veio o dirigente dizer, mete-me a jogar, são menos 40 euros por mês. Portanto, vocês os três têm resposta para estas, porque vocês têm experiência. A questão é, eu sou treinador de primeiro ano, ou de segundo ano, e tenho pais, mães, avós, tios, encarregados de educação, com este pensamento. Pensamento do... Eu, por exemplo, que sou velho, sou dos tempos em que joguei handball não pagava um cêntimo. E há aqui muitos da minha idade, ou até mais velhos, que nas suas modalidades nunca pagaram nada. Eu trabalhei numa universidade privada que os alunos diziam, se eu pago as propinas, você tem que me pagar, tem que me passar. Eu é que pago o seu ordenado, portanto você tem que me passar. Pronto. E, portanto, duas perguntas completamente diferentes. Uma, a vossa opinião, a outra, o conselho que vocês dariam aos treinadores que, de repente, estão com isto, não têm experiência, sabe como atletas não passaram por esta experiência, como é que eles lidam com isto? Obrigado. Então, primeira pergunta, a subida de atletas, vamos lá. O que é que vocês acham sobre isso? Eu acho que aqui sou o que acabo por ser mais visado. Não foi Pela fácil. especificidade do desporto. Não há uma resposta direta para isso. Há várias formas de pegar nessa provocação. No meu caso particular, eu tinha, e ao nível, não como treinador freelancer, mas como responsável de um projeto, de uma academia de competição, onde eu trabalhava, mas havia uma equipa, e há uma equipa. Eu, já há muitos anos, costumava dizer que se queremos estar cá há pouco tempo, temos que nos vergar aos pais, se queremos cá estar muito tempo, temos que ter uma coerência, uma conduta e uma linha a seguir, e o tempo vai-nos dar razão. Mas perdi muitos atletas com isto. Exatamente por isso, porque os pais achavam, eu pago, fazes o que eu mando, eu pago, eu é que sei, no limite sou eu que digo como é que se faz. E depois aqui estamos a radicalizar as situações. Claro que há muita coisa aqui no meio, são linhas ténues, que eu posso ser um bocadinho mais flexível, o pai também pode ser flexível. Há questões que são complexas. Eu digo que ele vai jogar à Turquia e o pai diz, não, ele vai jogar à Espanha. Mas a questão que está principal é o dinheiro. Ir à Espanha é mais barato. O que é que eu vou fazer? Tenho que ceder, mesmo que eu acho que é melhor ir à Turquia. Mas há uma questão financeira por trás. Eu tenho que ser flexível, não vou dizer, não, eu é que mando, é para a Turquia, olha, vai arranjar o dinheiro onde tu quiser. Pronto. É um tema sensível, mas há uma coisa que é certa. Numa perspectiva, este é o ensinamento principal, numa perspectiva, seja um treinador, seja uma estrutura, numa perspectiva de longo prazo, nós temos que manter um mínimo de coerência, de independência e de critério no nosso trabalho. E eu acho que o tempo depois acaba por nos dar razão. Numa perspectiva imediata, se calhar vamos perder atletas, vamos perder dinheiro, vamos perder... É verdade. Esta é a minha interpretação da tua provocação. Eu não vou responder à provocação dos fatos, porque não foi comigo, portanto, não foram as minhas ginastas que pagaram, portanto, vou sacudir. Mas relativamente a esta questão, também temos, se calhar não tão premente como se calhar os colegas, mas muitas vezes temos os pais a questionar porque é que não fazemos determinada evolução por determinado caminho e fazemos outro, e porque é que queremos fazer determinados exercícios daquela maneira, querem mandar muito naquilo que é o nosso trabalho como treinadores, quer seja em alguma prova internacional que vamos e escolhemos aquela porque achamos que era aquela, quer seja na parte técnica. E aquilo que eu acho sempre, e às vezes não faço muito, mas pago sempre a fatura disso,
é que ao longo do tempo tenho que ir conversando com os pais sobre as ginastas, sobre o que é que elas estão a fazer, sobre o que é que eu quero fazer com elas, a minha perspectiva, elas versus, portanto, a Manuela versus a Joana, que é muito boa, e a Manuela é, coitada, menos capaz, e portanto os pais, se pagam o mesmo que os pais da Joana, querem que ela também tenha os mesmos resultados, e isso não é possível. Portanto, esse acompanhamento é preciso fazer com muita regularidade, é aquilo que eu acho, para nós podermos pôr a nossa vontade com os pais e que eles percebam porque é que queremos fazer aquilo. Agora, lá está, não vou obrigar a ir à Turquia quando não tenho dinheiro e só posso ir à Espanha, e tenho que tentar procurar algo que seja mais adequado ao bolso dos meus pais, não é? Dos pais que eu tenho em questão. Mas seria por aqui nesta parte. Falto eu, não é? Agora desenrasca-te com Eu subidas de escalões, porque isso é no basquete. Não, as mensalidades, As mensalidades, pagando nós todos os recebemos atletas menos, não é? as mensalidades, acho que em tom de brincadeira, mas também como iniciação de conversa, estando todos os atletas inseridos nas mesmas condições, pagar as mensalidades garante, sem dúvida nenhuma, o serviço que nós prestamos de desenvolvimento, ok? A brincar, mas sem brincar verdadeiramente. Ligar também àquilo que foi o congresso do ano passado, quando se falou de judo, em que eu estive presente, e dos pais, portanto, ensinar e encaminhar os pais nesse sentido, e se calhar transmitir ou reforçar a ideia do Pedro e da Cristina da pressão, ok? Porque nós colocamos a pressão na tarefa, ok? Então, a seguir, conseguir tentar chegar aos pais e explicar-lhes que a nossa tarefa é, sem dúvida nenhuma, não ao sábado, mas de sábado a sábado. Okay? O sábado é quando nós vamos recolher indicadores claros do estado atual do nosso processo, do diamante que nós estamos a dilapidar. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que é tentar somar estas ideias todas, envolver os pais e tentar quase que lhes vender a ideia de que nós estamos a enfrentar um processo que não é linear, mas que, sem dúvida nenhuma, mais do que aos sábados, okay? É de sábado a sábado, é entre os sábados. E, portanto, responder claramente dessa forma. Em relação às subidas de escalão, no basquetebol, na nossa estrutura, na estrutura que nós tentamos conduzir, é tão importante saber subir como saber descer. E quando nós olhamos para um atleta, pode haver vários fatores que nos fazem fazer subir de escalão, ok? Fisicamente, não é? Técnico-taticamente, ok? Mentalmente preparado, e portanto a descida deve ser feita de igual modo, ok? Portanto, se calhar num primeiro momento, 25% dessa transição, nós a treinar 4 vezes por semana, porque os miúdos têm aulas e treinam ao final do dia, se calhar estar 3 vezes envolvido no seu escalão, quando sente que o seu escalão já é insuficiente para ele, poder-lhe mostrar que há um estímulo para o qual ele ainda não está preparado, e faz 3 no nosso escalão, uma vez no escalão acima, se calhar 50%, ele já percebeu e já começa a ter indicadores de que faz sentido, se calhar já está 2 vezes no escalão acima e 2 vezes no escalão dele, quando claramente deu o passo em frente, já faz 3 vezes no escalão acima, mas não se esquece, sem dúvida nenhuma, que precisa de momentos de felicidade e de sucesso, porque às vezes o escalão em cima significa insucesso, adversidade que nós precisamos de lhes passar. E depois, quando está, entre aspas, completo esse processo, os tais 100%, que nunca são 100%. Uma lesão, uma semana em que tenha que estudar e que não esteja envolvido no escalão acima e que não possa estar presente, portanto, uns ilusórios 100%, para tentar manter de forma orientada o processo do atleta. Portanto, respondendo às duas questões e pagando a mensalidade no fim. Eu não respondi à primeira, Pedro. Desculpa. O meu principal critério relativamente a essa questão do programa competitivo é o estímulo ao desenvolvimento. Claro. Ou seja, o que eu mais quero perceber é qual é o enquadramento competitivo que mais estimula ao desenvolvimento técnico, tático, mental, físico. Às vezes é no escalão acima. Pronto, se for, mas isso está definido por regra, isso está definido até onde é que eu posso fazer isso e não posso. Mas, no limite, o que eu quero perceber é qual é o enquadramento competitivo que mais beneficia ao desenvolvimento no percurso dele. Eu estou a falar de formação, obviamente. Nós, no caso não é profissional. Desculpa. Profissional é diferente. Desculpa. Nós, no caso da ginástica, um atleta que tenha 11 anos não consegue
competir no escalão de 13, não é possível, no escalão seguinte. Não? Não é possível, na minha modalidade não é possível. Não tem nível. No entanto, nós temos um código de pontuação muito abrangente, portanto, há a possibilidade do treinador pôr a dificuldade toda naquela ginasta que parece ser espetacular e, ao colocar essa dificuldade toda, porque acha que o ginasta é capaz, vai matar ali um bocadinho aquilo que é o desenvolvimento a longo prazo e a sua qualidade quando chegar a sénior. Porque se faz tudo quando é muito criança e não perde tempo na base Uma progressão. para ter alguma qualidade naquilo que faz, se não tiver essa qualidade não consegue fazer muita coisa na ginástica, vai fazer cada vez menos coisas, quando chegar a sénior vai ser capaz de fazer menos coisas. Quando mais abrangente for esse trabalho, mais fácil é ser um sénior de sucesso, com muito sucesso. E por isso o código de pontuação tem muitas vezes para cada idade, algumas coisas que não é possível fazer. Não é possível fazer determinadas coisas com um grau de dificuldade, para aquela idade não é possível. Nós temos algumas dessas coisas, mas é preciso que o treinador tenha uma boa formação para perceber o que fazer com cada um dos atletas. Para trabalhar em torno dessa regra, não é? Exatamente. E agora só temos mais uma perguntinha. Vocês conseguem fundir a vossa pergunta? Temos 2 minutos e vocês vão ter que ser claros e concisos. Mas faça a por favor. Porque senão a Carolina vai entrar aqui e vamos ter que... Bom dia. Desde já, parabéns pela vossa forma de comunicar, que é bastante apelativa, que é o que nos faz estar aqui atentos. Eu sou treinador de 2 artes marciais, Jiu-Jitsu brasileiro e Aikido, embora não exerça o Jiu-Jitsu brasileiro há uns anos. E o Aikido tem uma particularidade que não tem competição desportiva. Não existe mesmo. Mas também sou militar há 34 anos. E sendo militar há 34 anos, sou totalmente a favor de colocar pressão nas crianças, porque acho que, como se costuma dizer, tempos difíceis criam homens e mulheres fortes e tempos fáceis criam homens e mulheres fracos. Mais ou menos. Gostava de saber, eu gosto muito do 2 mais 2 são 4. Acho que não há respostas duplas para certas perguntas. O 2 mais 2 ao final do dia tem que dar aquele número. 3 mais 1 também dá 4. A especialização precoce é uma coisa que me interessa bastante, e à maioria das pessoas que estão aqui, mas isto tornou-se aqui um bocadinho um chavão, e vou direito agora aqui à parte da pressão. De forma 2 mais 2, gostava que cada um de vocês me respondesse, e que desse 4 no final, se realmente a especialização precoce existe nas vossas modalidades, e se é um mal necessário, ou se isto é tudo um bocadinho o fica bem falarmos que a especialização precoce é uma coisa só negativa e que falamos muito, mas depois ao final dos anos continuamos a falar porque continua tudo mais ou menos na mesma. Se isto é realmente um elefante que está na sala, se é um grande pesadelo ou se é uma coisa que se pode adaptar e, quem sabe, até tornar-se positiva ou não. Obrigado. Eu vou perguntar qual de vocês é que quer responder, porque temos 20 Muito segundos. rápido. Uma coisa é a iniciação precoce, outra coisa é a especialização precoce. No ténis há iniciação precoce. Quase todos os jogadores de top mundial começaram aos 3, 4, 5 anos. Iniciação precoce é uma coisa, não confundir. Especialização precoce, não há nenhum elefante na sala. Não há, eu dei vários exemplos que isso é algo comum e nós vimos como uma coisa normal e que não é... Eu dei vários exemplos de como não é preciso especialização precoce para se chegar ao sucesso. Muito pelo contrário, eu dei exemplos de vários jogadores da elite, nenhum deles teve um percurso de especialização precoce, mas não confundir com a iniciação precoce. Todos começaram muito cedo. Eu tinha muito mais coisas para dizer sobre isto, mas não tenho tempo. Uma última, Carolina. Ali, aquele colega. Bom dia. Tens que escolher um. Eu vou colocar, e quase estava fundida a questão, que era a parte da pressão. Okay? Caminhamos numa sociedade em que, se calhar, como foi referido, tentamos aliviar um pouco a pressão dos jovens atletas, seja no desporto, seja em casa, na tomada de decisão. Acham que este aliviar de pressão tem impacto, seja no desporto, quando chegarmos ao nível sénior ou estarmos perto do nível sénior, assim como
no dia a dia. Ou seja, as nossas crianças estão menos capazes para tomar decisões ou lidar com essa pressão, porque hoje em dia, mesmo eu que fiz o grau 3 o ano passado, foi um tema em cima da mesa, uma das temáticas, e eu tenho a minha opinião e tenho um estilo de treinar em que se calhar gosto de colocar pressão, gosto de o expor nesse sentido, mas hoje em dia se calhar vivemos numa sociedade onde tentamos aliviar um pouco esse tipo de pressão. E depois, agora só criando ali uma pergunta à Cristina, que falou que não havia subidas de escalão, e se calhar sou eu que estou errado, mas quando uma pessoa vê os Jogos Olímpicos, na ginástica não temos atletas com idades inferiores a 18 anos que acabam por competir, ou seja, qual é o limite sénior ou quando é que iniciamos a idade sénior neste tipo de competição? Porque a minha ideia era que se calhar até tínhamos, digamos assim, crianças numa idade precoce já a competir no nível sénior. Mas isto é a minha opinião e se calhar estou errado. Posso responder já essa que é rápida? Obrigado. Na ginástica artística, que é a minha modalidade, o escalão sénior começa aos 16 anos. Não começa aos 18, começa aos 16. Se me perguntar a minha opinião, eu preferia que fosse aos 18. Sempre gostava muito que fosse aos 18, mas a nível internacional, aos 16 anos, é a idade que as ginastas podem ser séniores. E por isso é que há ginastas com 15, mas nesse ano fazem 16 e não têm 18, têm 16, porque a própria modalidade, a própria Federação Internacional, assim o permite. Esse escalão começa aos 16 anos. Talvez esteja para um dia ser mais tarde. Vamos ter que terminar, senão vamos sair daqui ao pontapé. O Bernardo depois vai responder ao colega quando terminarmos. Obrigada a todos. Em nome do painel. É rápido, é rapidíssimo. Eu posso responder, até porque ele é meu adjunto. Era para ali. Ele parece, mas não foi combinado. Não, a ideia é sempre a mesma. É a questão de ter consciência de que a pressão, para nós, e é a nossa identidade, tem a ver com a tarefa, ok? E não com o resultado. E quando crescemos e construímos dessa forma, acho que fica tudo muito mais simplificado para quando pusermos pressão lá mais à frente no resultado, sentirmos-nos confortáveis, como eu disse, para quando estudamos para um exame ou não estudamos. Quão confortáveis nós nos sentirmos ao ir para o exame. Okay? E acho que o alto nível acaba por ser isso mesmo. Portanto, nós colocamos pressão na tarefa, vamos responsabilizando e fomentando o desafio, e depois, no fim, quando chegar o exame, eles vão se sentir naturalmente menos pressionados. Não quer dizer que a pressão não exista. Vão se sentir menos pressionados. Porquê? Porque estão mais preparados. E é por aí. Respondi? Muito bem, super rápidos. Uma grande salva de palmas para esta excelente sessão. Peço também à Marta Martins, vice-presidente da Confederação de Treinadores, de dar uma lembrança da Confederação a todos e depois tirarem uma fotografia ali no nosso painel. Muito obrigada. Muito obrigada. E tirarem uma fotografia ali no painel, se faz favor. Eu, antes de dar a palavrinha final para irmos ao almoço, eu peço a todos os membros dos corpos sociais, todos os que estão vestidinhos de amarelo, que somos muito canarinhos desta vez, que não vão para o almoço, vamos tirar aqui uma fotografia de grupo, mas ainda antes, e para vos desejar um bom almoço, e depois deles terminarem tirar a fotografia, vou-vos passar um vídeo, que é um vídeo da Dove, que é o nosso mais recente parceiro e patrocinador. Tem uma campanha que se chama Confiante no Desporto e é uma campanha que nós vamos pedir muito a vossa colaboração, porque é uma campanha também dirigida aos treinadores, é aos professores de Educação Física e treinadores, e tem a ver com confiança no desporto. Porquê? Porque há uma estatística e um questionário que foi feito e resultados que foram obtidos em que 50% da responsabilidade do dropout dos atletas é dos treinadores e dos professores de Educação Física. Portanto, vocês são responsáveis, e os professores de Educação Física também, 50% desistem por vossa causa.
é o que diz o inquérito. Portanto, vocês são responsáveis para que eles se mantenham no desporto. Todos os outros 50% é os pais, os amigos, etc. E, portanto, esta campanha vai ser feita connosco e com a Dove para podermos fazer uma série de ações de formação. Vocês depois vão receber informação sobre isso e vamos fazer webinars práticos sobre isso, de como é que conseguimos, vocês no treino, desenvolverem algumas ferramentas para que eles não desistam. Às vezes é uma simples palavra, não é? Vocês conhecem isso melhor do que eu, em vez de dizer aquela palavra, dizer a outra. Portanto, vamos deixar com esse vídeo, que peço à Regi para lançar. É cerca de 25 segundos, portanto, peço a vossa atenção. E depois, bom almoço. Atenção, o almoço é servido aqui embaixo, onde foi o coffee break, mas temos lá em cima também, no primeiro andar, uma série de tendas e mesas, e temos espaço para que possam também levar o prato lá para cima e estarem também mais à vontade no ar livre. Até já, obrigada.